Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, domingo da Divina Misericórdia, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. E meu irmão, minha irmã, esse domingo da Divina Misericórdia, instituído por Papa João Paulo II, traz ainda mais alegria nesse tempo da Páscoa. Tempo da Páscoa que já é um tempo da misericórdia, do amor, da vitória de Jesus sobre a morte. E ainda poder viver, celebrar o domingo da misericórdia que nos alcança. O domingo da misericórdia que vem ao nosso encontro. É uma alegria que nos traz paz e esperança ao coração. E o Evangelho vai dizer assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E como falávamos hoje, domingo da Divina Misericórdia, e o que é misericórdia? A graça é receber algo que não merecemos. Isso é graça. Quando recebemos uma graça de Deus, é receber esse presente que não há mérito em nós. E a misericórdia o que é? É não recebermos aquilo que merecemos. É isso. Porque a nossa humanidade, a nossa fraqueza, pela nossa debilidade, o que nós deveríamos receber? Mas daí, Jesus, na sua divina misericórdia, vem para nos acolher, vem para nos abraçar, vem para dizer que sabe das nossas misérias, das nossas limitações, e que espera. E assim como nós confiamos nele, ele também confia em nós, nesse desejo, nessa busca de a cada dia sermos mais santos. Claro que caímos, tropeçamos, mas assim como Jesus faz com aquela pecadora jogada aos seus pés, ele se rebaixa, ele se abaixa para nos levantar. A grande misericórdia é isso. É um Deus que desce, que se rebaixa, que vem ao nosso encontro para o quê? Para levantar a humanidade decaída. É isso. O Senhor levanta, o Senhor restaura a humanidade. Essa é a grande misericórdia do Senhor. E concluo aqui porque nessa passagem Jesus institui o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, o sacramento também chamado de cura. Que maravilha, porque ele vai dizer, ele concede aos sacerdotes esse ministério. E é importante nós experimentarmos a misericórdia do Senhor.
Porque quando nós vamos nos confessar ali, nós colocamos o nosso nada, a nossa miséria diante do Senhor e vamos nos revelando, e no final o que nós recebemos? É isso, é a misericórdia. Nós não recebemos o que nós merecíamos, mas recebemos a graça, aquilo que nós não merecemos, porque não há dom, mas é a graça de Deus, não há virtude em nós, mas é a graça de Deus. Então nós nos revelamos a Ele, e o sacerdote, pela autoridade que lhe foi dada, estende as mãos e fala: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali a gente mergulha profundamente nessa misericórdia do Senhor. E quanto mais nós fazemos, quanto mais nós experimentamos essa misericórdia, quanto mais nós visitamos o confessionário, o que acontece? A gente começa a olhar para nós e fala assim: mas eu sou tudo isso, e o Senhor me ama e me perdoa? Aí a misericórdia também começa a habitar na nossa vida, no nosso coração. Nós também podemos e começamos a olhar para os irmãos que conosco convivem tão perto, ou às vezes nem tanto, que muitas vezes têm histórias difíceis, e a gente olha para ele e fala assim: mas espera aí, se eu posso ser fraco, miserável, por que ele não pode? Se eu experimento a misericórdia de Deus, por que eu também não posso usar dessa misericórdia com o próximo? Então, nesse domingo da grande festa da misericórdia, peçamos essa graça de ter um coração semelhante ao de Jesus. Não só como a jaculatória: Senhor, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, mas o coração misericordioso, porque onde reina a misericórdia, reina o perdão, reina o sacrifício, reina a renúncia, reina a graça. Que possamos ter esse coração, um coração que olha para o próximo com amor e misericórdia, e que não que aceitamos o pecado, mas aceitamos o pecador. Não que nós aceitamos as agressões, as misérias do outro, mas aceitamos o outro, assim como o Senhor nos aceita. Jesus, misericordioso, nós confiamos em vós. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.